Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio de número 542 do Café com Segurança. 542 episódios, chegamos! Mas não é 542. É o 542º episódio do Café com Segurança. Ele. A partir de quando você precisou começar a pesquisar? Pra saber? Cara, eu acho que foi quando virou pra 300. Ali teve que dar uma olhada. Vai falar 300. O 300º. Ali teve que olhar. É isso aí, aí galera. Depois deduziu, né? Aí milésimo pra frente a gente repensa. E aí virou missão em todo o café, tem a numerologia do ADA do nosso café. Galera, e é muito bom estarmos juntos, reunidos aqui. Eu, Kleber Reis. Ele, El Mentor. Ele, investidor, Adalberto Benhaja. Vamos animar! Adalbas. Beto. Thiago. Ele, o mestre sem cerimônias, Christian Visval. Fala, guerreiros! Nosso head de segurança do CT Hub e do Seg Summit, Thiago Pavani. É isso aí, bem-vindos. E o nosso convidado mais do que especial de hoje, ele que é CEO da Mega Telecom, Carlos Cedé, está conosco. Bem-vindo, Carlos. Muito obrigado pelo convite, Kleber. Muito obrigado a todos aí. É muito bacana participar. Eu não vou saber falar igual o Adalberto, o número aí, mas episódio 542. 542. Muito bom, muito especial. Obrigado. E é uma alegria aqui a gente poder estar de forma colaborativa, trazendo informação relevante para o nosso mercado de segurança e hoje trazendo a Mega Telecom. O Carlos estava com a gente já no online. Já esteve. Na época da pandemia, né? Em qual episódio, Christian Visual? Boa! Tem que saber o ADA. Descobriremos até o final da semana. Mas com certeza foi antes do 40º, foi no começo. Foi no comecinho. Ele naquela época tinha aquelas frases famosas do ADA, ele dava aquela filosofada. Ainda não. Ainda tava melhor. Que precisa voltar, né? O público tá pedindo. O público pede para que voltem as mensagens inspiradoras daqui a pouco. Daqui a pouco. Vamos pensar. Daqui a pouco. Ó. Pensar. Enquanto isso, vamos conhecer um pouquinho da história, da trajetória do Carlos e da Mega. Muito bacana. Bom, vou contar rapidinho uma história que é uma história um pouco, digamos, diferente, né? Eu comecei a empreender muito cedo. Praticamente eu saí da faculdade já empreendendo, montei uma série de empresas, todas na área de internet. Eu sou economista, mas numa viagem de férias, quando eu estava para me formar, e eu já tinha aplicado para trainee e já tinha até passado num processo de um banco, eu ia para o mercado financeiro, já estava 100% definido na minha cabeça, na minha vida. Aí viajei com uns amigos, vi um negócio de internet grátis fora e a gente voltou pro Brasil com essa ideia. Vamos montar esse negócio no Brasil, internet grátis. A gente acabou correndo bastante, botando toda a energia que a gente tinha, arrumamos investidores, né, banqueiros investiram, que tinham fundos de investimento em empresas.com. Isso foi ano 99. E acabamos lançando uma semana depois do IG, né, o provedor chamado Super11.net. Eu fui cofundador. Depois eu acabei fundando outras empresas também na área de internet, Samba Internet, enfim, muitas outras, Dial Brasil, todas as empresas aí vocacionadas à internet de escada, a VoIP, né? Dial Brasil foi a primeira empresa de VoIP. A gente tinha uma plataforma que a gente se espelhava muito numa plataforma chamada Net2Phone, que fazia ligação PC para PC usando a internet, que era o VoIP puro, né? E era uma base do que virou o Skype depois, né? E aí eu aprendi bastante, principalmente assim, como timing às vezes é tudo, né? Timing e execução, não é tanto a ideia, né? Porque ideia, você tem muita ideia boa, todo mundo tem uma ideia boa, mas colocar essa ideia em pé e no tempo certo, com os parceiros certos também, diria eu, é o grande desafio, né? Então, longa história curta, como fala, eu voltei a trabalhar com investimento depois, na época de 2008. Brasil, não sei se vocês lembram, voando na capa da The Economist, o Cristo voando, Marolinha, o mundo inteiro quebrando. E aí uma empresa falou para mim, uma empresa portuguesa, que era investida de um fundo europeu chamado Riverwood, Riverside. Esse fundo chegou e falou o seguinte: poxa, eles tinham uma operação de uma empresa portuguesa e queriam comprar uma empresa no Brasil, fibra. Dá uma olhada em umas empresas de fibra, a gente quer comprar. E eu comecei a olhar, Embratel, Vivo, só empresa gigante, que na época era Telefônica, a Telemar. Estou falando isso do ano 2008, 2009.
E aí achei uma empresa chamada Mega Telecom, que estava começando em Alphaville, uma empresa de B2C, muito orientada para mercado residencial. Fui lá conversar com o pessoal, um pessoal super bacana que tinha lá, e acabou dando fit, eu entrei na empresa, em 2013 me tornei o CEO da empresa, né, 2013 para 2014, e daí a gente fez uma mudança, né, a antiga pessoa que tocava lá ficou no negócio de TV a cabo, a gente separou as operações, e aí foram empresas diferentes, momentos diferentes, né, e a Mega, ela acabou virando uma plataforma, e uma das primeiras empresas de telecom que abraçou o conceito de tecnologia, de TI. Então a gente se coloca como uma TechCom, e agora o mercado até criou um segmento chamado Teletech, que na época não existia. Com cerca de 10 anos, a gente começou a trabalhar com cloud, enfim, com TI mesmo pesado, parte de backup, cibersegurança. E aí hoje é o que tem... e aí, claro, como a gente estava recordando aqui um pouco antes de começar, veio a pandemia. Imagina o seguinte, nossa empresa 100% B2B, as empresas fechando o escritório, diminuindo tamanho de equipe, estrutura. E aí a gente chega naquele momento e fala o seguinte, olha, vamos... O que nós vamos fazer, né? O que segurou a Mega em pé e fez a gente crescer muito na época da pandemia? O TI. A gente já tem essa vocação, esse pé em TI. Então, foi, diria, um pouco de percepção e muita sorte, né? Da gente entrar no mercado novo, fazer uma coisa que era zero óbvia naquele momento para uma empresa de telecom. Falar, vamos entrar em TI. Eu falava, você é louco, constrói fibra, o que vai fazer TI? E aí a gente já começou a trabalhar alguns conceitos na cabeça de ser uma empresa mesmo vocacionada para tecnologia, e até entendendo que o mercado de tecnologia ele é um oceano azul, enquanto o mercado de telecomunicação ele é um mercado que ele é mais difícil, mais competitivo, né? Eu diria até fazendo um proxy com o mercado de segurança, ele é até um pouco parecido, porque é um mercado muito granular, muitos competidores, pouca barreira de entrada, né? E aí é um mercado que está passando já há diversos anos por consolidações. Então você tem alguns cavalos aí, algumas empresas que estão consolidando, fundos de investimento, etc. Porque ele é granular, como o mercado de segurança, muitas empresas pequenas, e aí, obviamente, não tem uma condição de igualdade entre essas empresas, né? Uma empresa grande para competir com uma pequena é diferente. A estrutura de imposto é diferente, o compliance é diferente, é tudo diferente. Então, hoje esse é o principal desafio, né, que o mercado vem passando, e a Mega se posicionou como um consolidador no mercado de B2B. Ou seja, a nossa empresa hoje, 100% do nosso faturamento ele vem de empresas, né, ou seja, a gente só vende para empresas, e aí a gente começou a conquistar um espaço nesse mercado justamente das empresas que são missão crítica, que tem uma necessidade muito grande do acesso de internet. Porque a internet... E disponibilidade, né? Justo. Porque o que acontece? No final do dia, é um mercado, né? Como eu falo, qualquer mercado sobrecompetitivo, eu não sei se segurança é assim também, né? Segurança... Mas telecom, você tá... Os principais insumos dolarizados, você tem mão de obra também, que é um custo relevante. Sobe todo ano. E alto, né? Escassez. Então, pela própria escassez, o patamar de salário já é mais alto. Fora isso, você tem as reposições, que são normais para um trabalhador, né? Você tem todo ano, você tem aumentos, etc. Do nosso lado, a gente dificilmente consegue repassar a inflação na prestação de serviço. Porque você tem lá um ticket com o cliente, chega lá na renovação, olha, se não aumentar a banda, eu vou cancelar, se não me dá desconto. Mercado de segurança. Não, nem imagina. Não, até ia falar. Os suprimentos falam, né? Quanto de saving, né? Não, tem que fazer saving, né? Vamos começar a falar de telecom? Eu falei, tô muito segurança pra falar. Mas o ponto é que eu acredito que até atrás disso, nosso mercado, de vocês, ou qualquer outro mercado muito granular, ele passa pela mesma estrutura, pelo mesmo racional, né? E aí a gente falou, poxa, vou ficar vendendo um negócio que mal consigo corrigir a inflação com custo dolarizado. Para e pensa, há 10 anos o dólar, né, quanto que tava? Tava 2,70 alto, né? 60. Pô, mais que dobrou o dólar. E o meu custo unitário, quando a gente olha o unitário, seja por mega, seja por fibra, né, ele cai na ponta da venda.
na ponta da compra, ele dobrou o meu custo. A fibra dobrou de preço, os insumos, os equipamentos, só pelo dólar, não tô nem falando por outros efeitos. E aí o cliente na ponta, ele quer pagar a mesma coisa que ele pagava há 10 anos, tendo muito mais sofisticação, muito mais banda. Agora, por quê? Porque é um mercado sobrecompetitivo. O cliente está no papel dele. O que não dá é que, diferente de um mercado de poucos competidores, você tem uma estrutura de preço mais racional. Não dá. Acaba tendo aquele conceito do cara que investiu. Seguinte, pô, para mim, qual que é o esforço agora para eu fazer? Eu já dou, digamos, um link pro cliente, por que eu não vou dar outro? Já dou 100 mega, por que eu não dobro para 200? Só que no longo prazo é ruim isso pro mercado, seja de segurança, seja de telecom, porque o oxigênio das empresas vai diminuindo. Aí a manutenção vai ficando precária, né? Ontem, né, a gente viu a ANAC, né? Ela determinou a suspensão da Voipes, né? E que eles foram lá, eles mandaram os fiscais dar uma vistoriada e falaram, olha, ok, o avião é bom, aqueles ATR são aviões, né, com credibilidade muito comprovada, mas não tinha a manutenção necessária, que eles entenderam, né, segundo eu pude entender da notícia. Mas, vamos lá, o que acontece? A margem é tão pequena que começa a faltar, e aí começa a faltar, olha, não vamos fazer preventiva, deixa cair a rede para você fazer uma manutenção, por exemplo. Agora, no avião não dá. Vamos empurrando o problema aí, a hora que cai um avião, acaba a credibilidade, acaba tudo. Fora que é um acidente, né, que mexe impacta a vida de todo mundo, enfim, é um negócio muito, muito drástico. É o que acontece hoje nos nossos mercados, né? Se a gente não tiver minimamente uma margem que sustente a reposição do nosso material, seja ele hardware, software ou pessoas, a gente não consegue prestar um serviço na mesma qualidade no futuro. Então, eu diria que a Mega preferiu, ao invés de entrar nessa briga, escolher clientes que dão valor, que percebem valor na nossa oferta. Ou seja, é uma empresa que não pode ter a internet ruim ou impactada. Seja um grande e-commerce, seja um banco digital, uma corretora, um banco tradicional, né, uma seguradora, uma faculdade, um hospital. Esses são os principais verticais de clientes que nós atendemos hoje. A gente chama de missão crítica, porque não é tipicamente um cliente que vai olhar, tá caro, quero desconto. Não, mas ele vai olhar, poxa, eu preciso de uma solução customizada. Você topa customizar para mim? A gente topa. Qual que é o impacto disso no seu negócio, né? Exato. Qual que é o SLA? Exato. E aí eles dão muito valor para essa oferta, né? Então, aí foi também um pouco de percepção nossa e posicionamento que nos permitiu, né, ganhar o coração desses clientes, porque eles estavam acostumados a comprar numa operadora, e o negócio de operadora, né, ele é um pouco... Vamos imaginar assim, você tem as grandes operadoras, isso é um pouco diferente, talvez seja parecido no mercado de segurança, mas não tão concentrado, porque hoje você tem 3 grandes operadoras que têm a maior parte do mercado. E elas têm as ofertas delas, não tem como customizar uma oferta, né? Não dá para chegar aqui no CT Hub e falar, poxa, vocês têm picos de acesso durante a gravação do podcast, então eu vou te dar aqui uma banda flexível, eu vou te fazer uma outra proteção, porque eu sei que vocês têm o storage está aqui, mas a replicação dele fica em outro lugar. Então, assim, uma empresa muito grande, ela não tem a velocidade necessária para customizar essas soluções para um cliente, né, e nós temos. Então é uma coisa que a gente acabou ganhando muita tração nesses clientes, conseguir levar exatamente a solução que eles precisam. Eu já tive situação, né, só para completar, de mandar o comercial devolver uma proposta, porque eu falei, olha, o cliente não precisa disso. Você está vendendo mais do que ele precisa. Mas, pô, pelo amor de Deus, eu vou ganhar mais. Eu falei, tá bom, você vai ganhar mais hoje. Só que o cliente vai te achar desonesto, na renovação ele vai trocar por um concorrente. O que você prefere? Daqui um ano o cliente te mandar embora, né? O cliente te mandar embora, ou você falar, poxa, olha, te vendi errado, ser humilde, falar a verdade, você não precisa de tudo isso, acho que você não vai usar, não adianta comprar, você vai jogar dinheiro fora. Cara, você vai ganhar a confiança dele. Você ganha confiança. Ganha, cara. Ganha porque você está sendo honesto. E aí o cara, qualquer oportunidade que ele tem, ele vai dizer, poxa, eu vou consultar você de novo, porque você é um cara honesto. E eu falo pro meu comercial, eu falo, cara, aprende a dizer não. Porque é melhor você falar não pro cliente do que falar sim
e não atender ele da forma que ele merece. Depois ele vai ficar... Falar, né? De falar não com a língua a coragem de falar não, tá no livro, né? No Passo do Gigante. E essa condição de falar não com a língua sangrando, né? Às vezes pro vendedor... Não, sangra, dói. Dói. Você fala, cara, eu não vou te atender. Imagina você falar para um cara, eu não vou te atender, eu não vou te vender. Mas por quê? Atrás disso você fala, olha, a minha rede nessa região, eu ainda não tenho dificuldade de construção, ou eu só tenho uma abordagem, você precisa de duas pro teu negócio é crítico, ou você tem alguma especificidade que eu não consigo atender. Eu falo você falando a verdade pro cliente, né, sendo claro, o cliente, ele fecha com você, ele faz, usando a metáfora do sangue, ele faz um pacto de sangue com você, porque ele fala assim, cara, me ajudou, falou a verdade. Outra coisa, eu sempre falo o cara chegou e falou assim, o cliente falou que a minha concorrente, não vou citar o nome, minha concorrente X não vai cair. Eu falei, mentira. Como que você vai dizer que uma fibra não vai cair? Ela vai cair. Mas a diferença é, quando cair, você vai ligar pro diretor da empresa, pro presidente da empresa e falar com ele pelo WhatsApp e o cara vai te atender? É uma pergunta. E hoje a Mega, né, de B2B puro, a gente é a segunda maior do mercado. A gente já virou uma empresa, né, de um tamanho significativo. Então, eu falo pros caras, isso a gente não abre mão de atender os clientes. Então, o cliente tem problema, às vezes me liga, ou precisa de, me ajuda aí, eu pedi um ponto extra aí pra instalar, ou preciso que instale na semana que vem. Eu falo, cara, não vou conseguir. Mas você nem tentou. Eu falei, eu sei que não dá, não adianta, né, ficar mentindo pra você. Se a semana que vem eu vou falar pra você, olha, putz, não deu. Aí você vai ficar mais bravo comigo. É melhor eu já falar agora. Você fica uma semana bravo, mas depois passa. Aí a gente instala. Mas eu digo isso pelo seguinte, aí a gente conseguiu conquistar um tipo de cliente, né, que tá preocupado com o valor. Pensa uma coisa, Adalberto, a gente tá falando de segurança eletrônica. Hoje ela é toda ligada pela internet. Então, outro dia passei uma experiência muito ruim com uma portaria eletrônica de uma empresa X, eu nem lembro o nome, mas o que aconteceu? Eu cheguei lá, caiu o link de internet deles, aí eles não conseguiam falar, aí não sei o quê, e no prédio do meu cunhado, e é um prédio de altíssimo padrão no Morumbi, belíssimo prédio. Você esperando do lado de fora. Cara, esperando do lado de fora. Exposto, risco. Mas a internet eu falo, cara, põe 3. Se vira, o teu negócio é crítico. Chove, toda hora chove, cai uma árvore, cai um galho, cai uma fibra e o cara... E às vezes entender também, porque às vezes ele põe 3, só que 3 residenciais, ou ele põe 3 do mesmo fornecedor. Do mesmo fornecedor, né? Coisas básicas, né? Eu sempre falo isso pros caras, né? A gente uma vez ganhou uma conta muito legal de um cara, a gente ainda era pequenininho nessa época, era uma empresa muito grande, a empresa falou assim, poxa, eu tenho... Isso, operadora A, B, C, cai as 3. Aí eu falei assim, vem cá. Você perguntou onde passam as fibras para eles? Não. Eu falei, ele não tem obrigação. Você está pedindo uma abordagem. Se você não fala para ele, olha, eu tenho aqui 2 pontos de entrada. Eu quero uma nesse poste, uma nessa entrada, uma nessa entrada. Como que o seu fornecedor vai saber? Você tem que saber o que você quer. Aí a gente foi lá e deu um assessment para ele. No fim... Eu não fechei nada com ele, ele foi lá na operadora, ainda orientamos ele como faria na operadora para pedir para recuar a fibra, passar para o outro lado, dar outra entrada. Mas assim que deu uma oportunidade de um negócio muito maior, ele me chamou e falou, cara, pelo assessment que você fez, me ajuda aqui e tal, num negócio muito maior, a gente construiu um negócio. No fim, viramos a operadora principal, estamos lá até hoje, mas foi totalmente consultiva a venda. Eu falei assim, eu não quero te vender nada, eu quero te ajudar. Não quero vender. Para mim, olha, mas você não quer, você é louco, você vai rasgar dinheiro? Não, de jeito nenhum, mas eu entendo que se o cara tem 3, ele não precisa de mim. Ele tem 3 contratos vigentes. O que você precisa é melhorar como que você está comprando. Você está comprando errado. Então orientamos o cara para comprar certo. Então fala o seguinte, vai por aqui, vai por ali. No fim a gente construiu uma confiança. Que fica a dica para as empresas de monitoramento, porque quem tem portaria remota, né? Exatamente, liga pra Mega. Liga pro cara. Carlão, deixa eu falar. Peraí, liga pra Mega, se inscreve no canal. Deixa um like nesse conteúdo compartilha. Aqui e compartilha. Exatamente. Só fazendo um parênteses aqui, eu não tô dizendo que a tecnologia é ruim, pelo contrário. Tecnologia, né, ela é maravilhosa. O problema é que você tem que garantir que ela funcione. Você precisa estar como tudo, né, Adalberto? Por exemplo, reconhecimento de face. Muitas vezes você vai num lugar e o reconhecimento de face não funciona. Né? Ou tá num nível muito baixo, né, de configuração que qualquer um passa
pelo outro, né? Então, e às vezes o problema não é como o Carlos falou, não é a tecnologia, às vezes foi parametrização. Parametrização, ou a própria concepção do projeto, né? Digamos, eu tenho uma portaria virtual, tá bom, o que eu vou fazer? Qual que é o pior cenário? É cair a fibra, é faltar luz. Então, precisa ter uma certa redundância, algum tipo ali de desenho, de solução que permita você não parar de operar, porque você não dá para prever que hora que a pessoa vai chegar lá na portaria, né? Agora, você não atender uma pessoa que chega numa portaria, isso acontece no hospital, isso acontece em vários lugares, né? E tem um ponto interessante. É importante até, é bem importante. O Carlos falou no início, né? Caso que eu ainda não era nascido, né? Mas uma vez o Ada e o Kleber me explicaram o que era. Que eles entravam meia-noite, barulhinho. O barulhinho? Eu sou dessa época também, viu? Isso da época do Pedrão. Você não pegou isso, né? Interrompeu o episódio pra falar isso, entendeu? Só pra falar que ele é jovem. Saber, né? Tá bom, Cris. Beleza. Ada, faz a pergunta. Foi bom, Cris. Agora já deu, tá por hoje. De infraestrutura crítica, de risco, de redundância, de projeto, de solução para a internet de escada. A mensagem subliminar veio até o barulhinho, né? Foi. Cris, até o próximo episódio. Ô, Carlos, um negócio legal, assim, de tudo que... Mas, Carlos, deixa eu fazer uma pergunta, só pra interromper. Não, você falou muita coisa legal aqui. Mas, assim, telecom, aí até um pouco de uma visão olhando o mercado como usuário. Que talvez seja um mercado que já estava comoditizado. O que é telecom e tudo mais. Quando você fala de execução e time é mais importante que ideia, sem dúvida. Porque com boa execução e time até ideia ruim dá certo, né? O inverso é verdadeiro. Agora eu queria que você falasse um pouco em que momento que rolou a parada e como foi de ter foco. Porque pelo que você está falando ficou muito claro de foco de B2B, ponto. E aí, certamente, teve de não com a língua sangrando e várias outras coisas. E olhar telecom sem ser comoditizado. Que aí é pegar e poder... Cara, como eu agrego solução, como eu agrego proteção, como eu agrego... Do que simplesmente um link. No sentido de ser uma coisa. E me parece isso é praticamente uma transformação digital. Fazer essa análise, tomar essa decisão... sei lá, de forma resumida, se é possível. Como foi fazer isso? Porque essa é uma dor que muitos empreendedores do mercado de segurança têm. Pô, excelente pergunta. Acho que essa pergunta só daria um podcast, né? Porque é um debate muito amplo, né? Porque, assim, se você pensa... o que move a gente a continuar fazendo as coisas, né? Muito é uma ancoragem do passado. Ou seja, o que me trouxe até aqui, a gente tem isso... o que vai me levar pra frente. É o que vai me levar adiante. E não necessariamente é isso, né? A Mega é uma empresa que ela tá em construção e eu diria pra você assim, a gente fica de olho aberto o tempo todo. A gente dorme de olho aberto, porque o mercado de telecomunicações, nesse momento, e eu acredito que o mercado de segurança também, depois a gente chega lá, mas nesse momento que eu digo, momento de onde... Porque, olha, tem também assim um tema que é importante na área de inovação, é você separar o ruído do sinal, tá? Então o ruído é hype. Metaverso. A hora que entrou o metaverso, que eu fui lá, entendi, eu falei, esse negócio não vai virar. Não é porque eu sou gênio, eu não sou gênio. Eu sou um cara médio, muito esforçado. Não sou gênio, tá? Pra começar. Mas eu comecei a olhar, falei, pô, os caras andando com aquele óculos na rua, não sei o quê. Pô, talvez o pessoal tava meio carente, tava muito em casa, era no meio pro final da pandemia, muita gente tinha atrofiado ao convívio social. Muito tempo na tela. Muito tempo na tela, pô, achando que... Legal. É um negócio assim que, pô, pra mim, quando eu olhei, eu falei, olha, isso aqui não me tocou. Agora, inteligência artificial é um negócio que já foi. Não dá mais pra se discutir quando vai acontecer. O negócio já aconteceu. Você liga hoje pro seu banco, você liga pra sua seguradora, você entra em contato com qualquer coisa hoje, até com a conta de água, a conta de luz, com as concessionárias. A maioria dos serviços hoje, a grande parte daquele filtro, ele é todo feito por inteligência artificial. Sim. E não estou falando de chatbot, eu estou falando de inteligências artificiais muito mais sofisticadas, que hoje fala como se fosse uma pessoa e você acha que está interagindo com uma pessoa. Eu estou falando de coisas, digamos assim, muito mais disruptivas, né? Que é um termo que acabou ficando meio, como diz, canibalizado. Mas eu diria que a inteligência artificial, ela realmente vai mudar a sociedade. Na minha opinião, né? Assim, em vários aspectos.
E a gente precisa entender até quanto a gente está preparado para essa mudança. Estava até discutindo outro dia com um cara meio fora da curva, muito inteligente. E eu acho que isso que é uma coisa também que a filosofia fala, né? Que a gente é a média das 5 pessoas que a gente anda. Então, verdade, não é? Isso é muito verdade. Então você tem que andar, eu sempre tento andar com pessoas muito mais brilhantes e inteligentes que eu. Você ouve um cara falando, o Lehman falando, só contrato o cara mais inteligente que eu. Você fala, mas é muito óbvio ele falar, ele é o Lehman. Cara, mas isso é parte da sabedoria. Ele virou o Lehman por causa disso. Não é que ele já era o Lehman. Ele virou. Guilherme Benchimol fala a mesma coisa, né? Cara, então. É por isso que eu ando com vocês. Mas, cara, muito fora da curva, assim, de pensamento mesmo. O cara falou assim pra mim, cara, você já parou pra pensar uma coisa? A sociedade, ela tá toda num momento de desafio, porque toda a capacidade produtiva, ela vai ser, ou maior parte dela, ela vai ser inteligência artificial. E os seres humanos, cara, eles vão ter que continuar tendo uma renda mínima, porque eles vão ter que continuar existindo, né? Comendo e consumindo. Porque senão as empresas acabam com toda a cadeia. Acaba com o mundo. Fica a dúvida, né? Hoje, como você está fazendo para aplicar soluções de inteligência artificial no teu negócio? Cara, eu diria o seguinte, são ondas, né? A inteligência artificial são ondas. A gente já... Tudo que tem inteligência artificial hoje, vamos dizer, da mais elementar, um Gen AI, um chat GPT da vida, ou qualquer outra coisa, a gente usa de forma intensiva e eu encorajo a turma a usar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu hoje no escritório. Preciso de um job description de uma vaga que eu tô abrindo. O cara foi no chat GPT, pulou. Cara, ele fez em segundos uma coisa que demoraria um tempo grande de fazer. Um Copilot também, que é uma ferramenta muito bacana, a Microsoft. Eu tento colocar APIs de inteligência artificial em todos os meus sistemas, tá? Tudo que eu tenho hoje de... pode falar o nome dos sistemas? Pode. Só deve. Zendesk. Thiagão manda o boleto depois. Gira. Todos esses caras que a gente usa, Dynamics, a Microsoft, todos a gente coloca como princípio eles terem inteligência artificial. E aí a ideia é que no futuro, né, a gente consiga... quando colocar tudo isso, digamos assim, no mesmo... convergir todos esses sistemas em um só, a inteligência artificial ela vai substituir muita coisa. Porque a gente já usa RPA, já usa uma série de funcionalidades que são inteligência artificial também, né? Não são generativas, mas são de repetição, né? Tipo um RPA, que é um negócio simples, mas que elimina muito trabalho humano. Mas aí, a gente tem também... predição de possíveis erros ou intrusões de cibersegurança na rede, que também usam inteligência artificial intensiva, tá? Por exemplo, ele começa a ver padrões de degradação na minha rede que diz, olha, isso aqui indica que pode uma tendência a haver um evento futuro. E pode acontecer em dias, em meses ou mesmo num futuro incerto. Então, são coisas muito legais aí que eu sou totalmente, assim, apaixonado por inteligência artificial. Eu tive a oportunidade de estudar um pouco, até por umas palestras, Campus Party, a FutureCon, para falar justamente desse tema. E cada vez que... porque uma outra coisa também que eu ouvi de um cara também é muito espetacular. Cara, o cara a gente disse... tá conversando muito, hein? Não, a gente tá falando muito. Não, o cara disse... Não é você, Adalberto, não. Eu entendi a deixa, mas não é você. Não. Ele tá dando risada. Mas os caras usaram esse é legal. O cara usou uma... Primeira coisa, o cara falou assim, a gente tá falando de inteligência artificial, porque a inteligência artificial, ela, na verdade, ela tem um desafio que é energia, né? Ela consome muita energia. Consome o GPU, né? GPU da vida, o processamento, consome muita energia. Esse é um primeiro tema. Só que aí ele tava falando o seguinte, poxa, a inteligência artificial hoje, tal qual ela tá, né, um chat GPT, essa versão mais corrente que tá aí disponível, ela como se fosse uma pessoa com um QI de 220, 230. Aí o cara fez um proxy ali e falou, pô, o Einstein era perto de 200. Então você imagina você conversar com o Einstein, um cara tem um QI mais elevado que o Einstein, né? Que já é um QI super elevado, para falar de qualquer tema, como se fosse um Einstein falando de física, de teoria da relatividade. Você vai ter um Einstein para falar sobre um job description X, ou sobre um plano de remuneração, ou sobre como fazer para melhorar a segurança eletrônica de um prédio, enfim, ou como otimizar a estrutura de capital da sua empresa, ou como vender mais para o B2B. Tudo que você procura já tem lá
como se você estivesse sentado falando com o Einstein, totalmente especializado sobre aquilo. Só que o cara me disse o seguinte, ó, imagina que a inteligência artificial é o ser humano. Então usa como base comparativa a nossa sociedade, o ser humano. A inteligência artificial hoje é o ser humano da idade da pedra. Então pensa, o cara ia lá, morava numa caverna, não tinha roupa, não tinha banheiro, não tinha geladeira, não tinha celular, não tinha Wi-Fi, não tinha nada. O cara precisava comer, ele saía, pegava, tentava caçar um animal, fazia o fogo lá de forma rudimentar. Quando não conseguia, comia o animal cru, não tinha nem faca para cortar, né? Tinha que dar um jeito, cortar com pedras, etc. Então, se imagina nesse momento. E agora, a gente evoluiu 5, 6 mil anos, estamos aqui, sociedade. Então, a inteligência artificial, ela é o homem na idade da pedra. Só que ela vai levar para evoluir o que a gente levou 5, 6 mil anos, 5 anos. Então, ele fala assim, ó, a partir de hoje, pensa hoje como sendo um marco. Nós estamos na idade da pedra, daqui 5 anos a gente estaria no que o ser humano está hoje como sociedade, no ano 2025. Então, ela vai evoluir 5 mil anos em 5 anos. Só que qual que é o limite disso? Porque você imagina que a hora que você evoluir, e aí você casa um pouco com outra coisa. Não sei se vocês estão acompanhando, mas é uma coisa bem interessante, a parte de robôs, né? Então começaram a falar, pô, robô para idoso, robô... a Tesla está fazendo robô para produção de carros, enfim, tem uma série de robôs. Aí tem umas empresas muito interessantes, tem a Boston Dynamics, tem uma outra que eu... OpenAI. Cara, enfim. Mas você imagina o seguinte, um robô que hoje ele já faz movimentos, não é mais aquele robô... Humanoide, né? Que antes tinha até a dança do robô, o cara fazia de forma caricata. Não, o cara se mexe igual ao ser humano. Ele não é um ser humano, ele é um robô, mas ele se mexe igual ao ser humano. Uma inteligência artificial, porque o primeiro passo é o generativa, você precisa das pessoas treinarem os modelos. Então você tem um ser humano botando lá a informação. E esse modelo vai melhorando à medida que o outro ser humano põe informações novas e vai refinando, vendo qual que é a mais relevante, a relevância, a aderência, complementaridade, e aí ele vai deixando aquela informação melhor a partir da informação que foi gerada primeiramente para um modelo de aprendizagem que foi abastecido por um ser humano. Por isso que é o gen, né, o generativo ali. Só que você tem inteligências artificiais que saem de uma base zero, ou seja, ela auto-aprende. Então, ela não precisa de um ser humano dizendo o que você tem que fazer. É como se você falasse assim, ó, eu vou treinar um robô para fazer uma tarefa doméstica, para fazer ovo mexido. Aí, a primeira vez ele vai quebrar o ovo, vai quebrar errado, assim, mas ele vai falar, opa, quebrou errado. O que errou? Ah, tá, vou melhorar. Aí depois de quebrar alguns ovos, ele vai aprender a quebrar o ovo. Aí depois de queimar mais não sei quantos ovos, ele vai aprender como tem que mexer. Cara, só que ele aprendeu sozinho. Nenhum ser humano falou, você tem que quebrar o ovo assim. Tem que começar no fogo baixo. E num curto espaço de tempo, ele já virou um chefe melhor que um chefe 2 estrelas Michelin, né? Mas o que me assusta realmente é isso, porque tem que ter um pouco de freio. Você viu quando começou o ChatGPT e que foi o primeiro mais difundido? Porque a inteligência artificial é um tema... Não é novo, né? É um tema antigo. Anos 70, 1970. Só que é bem baseado em algoritmo. Então eles usavam muito para... Por exemplo, para uso militar, usava para usos de controle climático, né? Eventos climáticos, então predição através de algoritmo. Então eles começaram a modelar isso para um sistema mais popular, onde a gente usa na nossa vida prática, no dia a dia, né? Que seja assistente de um banco ou que seja um chat GPT. Mas aí, se você pensar, tudo isso assusta demais. Então, assim, quando começou a ficar muito popular, já vários caras levantaram a mão e falaram, opa, a gente precisa começar a regulamentar. Porque você imagina o seguinte, né? Aí voltando para o mundo prático. A gente começa a implementar inteligência artificial em larga escala, em diversas frentes, tá? Então, você vai ligar para o banco, é a inteligência artificial que está atendendo. Você vai ligar para a seguradora, idem. Você vai... tarefas repetitivas, coisas, contabilidade, direito, você não vai mais precisar de advogado, você vai lá e vai no chat GPT, pô, como que eu faço? Estou com um caso assim, porque o grande tema da inteligência artificial é como você pergunta as coisas, né? Ela vai te responder da melhor forma, mas se você fizer uma pergunta que não é tão boa, às vezes a resposta não vai vir. Ou uma pergunta muito genérica, né? Muito genérica, você tem que especificar, realmente. Aí você vai dizer, olha, eu tenho esse caso aqui e tal, tá acontecendo comigo, mas, pô, ele vai te dar um... Você sabe que tem gente fazendo autodiagnóstico de doença através de
inteligência artificial. Então o cara diz, eu tô sentindo isso, eu tô sentindo aquilo, tô com esse... exames de sangue, antes de levar no médico, eu mandei no chat GPT, coloquei ele, tá aqui o resultado. Resume. Não faça isso em casa. Fica o recado, não faça isso em casa. Mas eu fui no médico depois. Não é uma indicação. Não, mas eu fui no médico. Eu peguei o resultado porque eu falei, a consulta daqui a 2 dias, dá um resumo. Mostrou, fui no médico, exatamente a mesma coisa. O que a gente tem feito é usar a falou, inteligência artificial para apoio, Cris. Apoio dos médicos, por exemplo, recém-formados. Não, mas deu errado. Que falou que tá o meninão. Deu errado. Ela erra. Eu já peguei alguns casos. Tenta atualizar a versão aí. E ele fala que errou. Ele dá uma referência, você pesquisa, não, mas não é bem isso. E aí você pergunta, ele fala, não, errei nessa informação e ele vem buscar. Então... ou eu já tive casos, por exemplo, montando roteiro de viagem, e aí eu fiz algumas provocações, ele não que ele errou, mas realmente o que você posicionou é melhor do que o que tinha sugerido. Então, que é aí o lado generativo aí da coisa. A próxima pessoa que pedir esse roteiro, aí ele já te usa. Então, esse que é o grande digamos assim, esse incremental que é muito relevante, porque ele só evolui, ele não anda para trás, ele não fica de lado, ele só evolui, só melhora. E então, tô dizendo, quando você aplicar isso em larga escala na sociedade, vai gerar muita gente sem emprego. Vai ficar desempregado. Por exemplo, atendente de call center, contabilidade, serviços. Imagina back-office de banco. Quanto que emprega um back-office de banco tradicional? Sim. Só que você vai num banco digital, ele tem uma fração de pessoas e faz o mesmo serviço. Talvez até de forma mais Mas aí entra uma dinâmica. provocação que tudo isso que você falou é fato. A gente vai ter uma provocação pro ser humano, para ele ser generativo também. Exato. Né? Porque assim, o ser humano mas assim, de você de fato buscar, porque assim... Sair da zona de conformismo, né? Porque aprender, ele vai perder esse desaprender emprego. E aprender outras coisas para poder trabalhar. Ele vai ter que achar onde ele consegue. Então, ele vai precisar ter novos aprendizados, novos... Mas tem uma coisa... Na criatividade. Mas tem uma coisa triste. 2 coisas tristes. Primeira, não vai precisar de tanta gente, porque a própria inteligência artificial ela vai aumentar tanto a produtividade das pessoas. E você tem que ter a reflexão que é a seguinte: você não perde seu emprego para a inteligência artificial, você perde para alguém que sabe usar a inteligência artificial. Esse é o Beleza. A inteligência artificial não vai vir, sai daqui, eu vou fazer tudo. Mas uma pessoa que sabe usar vai falar, olha, essa pessoa tá mais qualificada, tá... Não, e uma pessoa faz o que 3 fariam, né? Então, uma pessoa faz o que 3. Então, ou seja, toda essa massa que vai se deslocar, que é essa notícia triste, ela não vai ter absorção em outros campos. Provavelmente uma parte sim. É isso que eu falo, mas você não acha que é aí que é o papel exatamente do ser humano buscar o aprendizado, porque, por exemplo, no empreendedorismo, não necessariamente no ato de empreender, mas o empreendedorismo, ele surge como uma grande opção, não da pessoa sair e montar o negócio dela, mas sim do ser humano, através do empreendedorismo, criar novos negócios, novas necessidades, oportunidades que hoje não estão sendo vistas, ou estão sendo vistas, não estão sendo executadas. E talvez com essa junção consiga sim absorver, desde que as pessoas também tenham evoluído e buscado conhecimento. Essa segunda notícia triste, né? A primeira que não... Rapaz do céu, eu falei que eram duas. A primeira é que não vai ter tanta gente para ser absorvida. A segunda é que essas pessoas que não forem absorvidas, elas vão buscar outras coisas. Então ela não vai trabalhar como programador, não vai trabalhar com... Ela vai, sei lá, ser uma microempreendedora, vai fazer alguma, sei lá, um bolo, mas é um negócio bem pequeno, bem local, né? Mas por que eu tô falando isso? Tem muita gente que não tem capacitação. Então, acho que essa é a grande dor, então, né? E o grande... exatamente, que é o que é mais latente, que deveria ser atacado, e para mim isso é uma política pública, e não pode só falar, isso é papel do governo, isso é papel do governo e da sociedade. Porque outro dia eu tava até engraçado fazendo uma palestra na Campus Party, e aí eu tava comentando sobre a produtividade e tal, que tinha um estudo que tinha saído naquela semana, que dizia que as pessoas iam aumentar, no mínimo, 50% de produtividade em 3 anos. Com ferramentas que, igual a gente falou, generativo, Copilot, etc. E essas ferramentas cada vez mais embarcadas, ou seja, a pessoa produz muito mais coisa. Então,
Aí a pessoa falou assim, mas aí é o papel do empresário qualificar e não sei o quê, e pegar e arrumar outro emprego. Eu falei, não, cara, não é papel do empresário. Tem sobrado pro empresário, né? Sobra pro empresário, mas o papel do empresário é contratar a pessoa mais qualificada pelo menor custo. E não é porque o empresário é explorador, vamos parar com isso. Mas o empresário ele tem uma missão, ele tem que dar lucro. Ele tem que fazer a empresa dele girar, ele tem um monte de... a gente já tem sócio, né? O governo que não faz nada já fica com 30%, 40%, 50%, depende da indústria. É um negócio complicado. Aí você tem funcionário, você dobra o custo dele de impostos e etc. Então, assim, o empresário, ele já está muito desafiado. O que ele quer? Se ele achar entre duas pessoas, uma que produz muito mais que a outra, ele não vai. Ele vai contratar que produz mais. E se 3 puderem fazer o papel de 5, ele vai ficar com 3 e mandar 2 embora. Se um puder fazer o papel de 5, ele vai ficar com 1 e mandar 4 embora. Não é o papel dele reter essas pessoas. O que precisa de uma política pública séria, de capacitação, de freios e contrapesos. Exemplo. Vou dar um exemplo aqui que inclusive saiu nessa palestra um exemplo. Eu falei, um exemplo que eu nem sei aplicabilidade, mas é um exemplo. Call center. Então você vai dizer, olha, 30% das interações vão ter que ser feitas por ser humano. Como vai medir, como não vai. Que aí é regulação, né? Regulação, tem que regular. Por que hoje tem cobrador no ônibus? Por que tem hoje no posto, você tem um frentista? Por conta porque não é autosserviço. Regulação, tem que regular. A gente tem um caso, por exemplo, no portaria nosso mercado. Remota, né? Portaria remota, você tem um caso nos aeroportos. Hoje as máquinas de raio-x, elas já têm tecnologia de inteligência artificial para detectar material orgânico, partes e peças de armamentos, um chip de celular daquele tamanhinho entrando num presídio. Só que por regulação, no aeroporto você precisa ter 2 pessoas de trás da máquina, apesar da inteligência artificial fazer o trabalho melhor que elas. Regulação. Então, ou seja, vai ter que ter uma regulação, vai ter que ter uma adaptação da sociedade para a gente poder ir para essa era da inteligência artificial de uma forma mais suave possível. Porque senão ela vai ser aquele pouso, né, drástico, assim, que é como se fosse um avião cair, porque não é um negócio suave. O estrago vai ser forte, né? O estrago vai ser gigante, porque se você tem um contingente de gente muito grande e de repente, assim, piscando o olho, tá? Uma coisa muito rápida, porque já tá acontecendo. No mercado editorial, eu falo porque eu conheço muita gente que tem muitas revistas, já vejo agora um monte de jornalista mandando mensagem que foi substituído por ChatGPT. Monta todo o texto e manda, acabou. Carlão, eu queria... Antes disso, só mandar um salve. Aqui, pro nosso grande Matheus, da Next2Go, que faz a inteligência artificial aqui do CT Hub, parceiro do CT. Parceiraço. Falando nisso, Matheus, ele cuida de todo o ecossistema. Eu já deixa pra ele. Pra falar do CT. Usa inteligência artificial na veia. Mercado. Exatamente. Conexões que geram negócios. É isso. E a gente também trouxe a artificial também, né? É isso. Inclusive hoje eu acabei de receber um dado que a gente pediu ontem, uma tarefa, e a inteligência artificial já trabalhou e já nos trouxe o resultado. Eu vou compartilhar assim que acabar esse podcast. Agora, Tiagão, ou seja, se você não for um dos 26.400 inscritos no canal do YouTube do CT, que ainda não está inscrito, quer saber um pouco mais o que é, no final das contas, o CT Hub? CT Hub, quase 30 mil profissionais, é o ecossistema de segurança que a gente conecta o que tem de melhor de soluções, de tecnologia, de integrador, distribuidor, usuários final, telecom, enfim, se inscreva no canal e venha conosco. E o Cris, CT Hub oficial. Se quiser ser expositor do CT Hub aqui, como é que faz? Passa pra cima e manda mensagem aqui pro Tiagão, no CT Hub oficial. Só mandar mensagem que tem todas as informações. E acessa lá cthub.com.br e segue summit.com.br, que é o grande evento do nosso mercado, que esse ano acontece 22 de outubro no AMB. Exatamente. Vamos ter o painel de telecom, hein? Exatamente. E também de data center. E aí, Carlão, vamos lá. O papo é muito bom. E a gente, infelizmente, né, tem o tempo reduzido, senão a gente ficava aqui mais umas 6 horas falando porque tem conteúdo. Mas aí, qual é o grande barato disso? Boa parte do avanço desse conteúdo você vai acompanhar lá no dia 22 de outubro, exatamente nos painéis de telecom, data center e em toda a troca de informação e network que vai acontecer no Seg Summit. Mas eu queria que você desse pelo menos uma pincelada. Em 5G e Starlink. Porque são pontos. 5G, já faz tempo que se fala de 5G. Mas, às vezes, as pessoas não sabem direito como usar, como que se aplica, como que está, como fazer o uso de fato, o que vai mudar. E Starlink, que todo mundo sabe mais ou menos como funciona,
né? Um abraço, Musk, patrocina nós. Mas, enfim, isso vai para onde? Vai dar onde isso? Vai acabar a fibra? Vai acabar cabo? Vai acabar... Bem legal, ótima pergunta. Bom, vamos falar primeiro do 5G, né? O FWA, que é a tecnologia de 5G para acesso, né? Que está sendo muito largamente popularizado nos Estados Unidos, ele já se provou ser um sucesso. Ele é muito interessante. Eu diria para você que o 5G ele já está acontecendo, mas ele é muito mais hoje um 5G restrito para algumas antenas, para alguns locais, porque o 5G ele demanda que a operadora ela faça é como se ela estivesse criando uma rede do zero. Se você imaginar assim o 2G, 3G, 4G e as versões intermediárias, né, que teve 3,5G, 4,5G, eles eram melhorias na rede existente. E por que eu falo que do 5G é uma rede nova? É um conceito do leilão, quando foi feito na Anatel, que para mim foi muito acertado. E teria que ser feita uma rede do zero, né? Enfim, sem entrar muito em tecnicidade, mas a rede do 5G, ela é uma rede que ela é mais rápida, porém a onda dela, a propagação é mais curta. Ela precisa de mais antenas. E não necessariamente antenas como as antenas de hoje, as ERBs. Então, o que se fala muito? De microantenas, antenas em mobiliário urbano, em placas, em postes. Então, ela precisa desse ecossistema. Outra coisa também que ela precisa, além de muito mais antena, ela precisa que as antenas sejam conectadas com fibra. Você perguntou sobre fibra, Starlink. Fibra hoje, na minha opinião, ainda é a prova de futuro, tá? Então, é diferente daquela empresa que investiu em rádio e dizia, putz, chegou a fibra. Vou ter que jogar fora todo meu parque e vou ter que colocar fibra, porque senão eu não vou segurar meus clientes. Fibra, ela é a prova de futuro. E explico por quê. Hoje não foi inventado nenhum equipamento lógico que supera a fibra. Que fala assim, putz, esse equipamento precisa de 2 fibras, porque um par de fibra não aguentou esse equipamento, ou uma via não aguentou. Tudo que foi se colocando mais de capacidade através né, dos equipamentos chamam de DWDMs ou switches, tudo isso até hoje a fibra aguentou e aguentou bem. Suportou essa nova demanda, essas novas tecnologias para entregar mais, né? Eventualmente o que está sendo hoje propagado é uma fibra de nanodispersão, porque a fibra ela é um composto de vidro e silício, né? E através desse vidro e silício você joga a luz e as capacidades. E essas luzes, elas depende do modelo que você usa, né? De propagação, mas os DWDMs, você divide isso por cor, né? E cada cor ela vai uma capacidade. É um negócio incrível, assim, de você olhar. Você é uma pena, hein, Clebão? Você vai ter dificuldade com isso. É daltônico. Tem um grau de daltonismo. Mas você não enxerga, viu? Porque é um fio de cabelo, é um negócio muito... Ele não enxergava, agora ele enxerga porque ele tem cabelo novo também, rapaz! Abraço, Stanley! É muito bom. Mas a brincadeira à parte, então a fibra hoje é a prova de futuro. O satélite de baixa órbita, né? Os chamados de LOS, eles hoje você tem a constelação, eles chamam de constelação. Tem da Starlink, que se não me engano, são 7 mil satélites, ele quer chegar a 30 mil. Tem a da Amazon também, que está sendo colocada. Tem umas outras empresas. Então, o que eu diria para você? Ela é... Uma dúvida, e cada um cria o seu ecossistema? Sim, existe sim. interação? Compartilhamento? Não, ainda não. Na minha visão, não, tá? Eles podem fazer no futuro, como se fosse E nenhum protocolo único, por exemplo, entre eles... Não, eles têm, na verdade... Compartilhar. É interessante que, assim, quando a gente enxerga o satélite... esses de baixa órbita, se eu não me engano, ele tá falando ali de entre 40 e 50 quilômetros da superfície, tá? Será que é isso? Não, tô falando besteira. Não, senão o avião pegaria. Não, desculpa. Ele é muito mais alto. Mas ele fica muito mais baixo que um geoestacionário. Tá? Agora... são 50 mil quilômetros. Perguntei pro chat GPT. Depois você pergunta aí. Isso, tá falando. Mas aí, o avião tá 30 mil pés, 10 programa depois da primeira interação, né? Os aviões. Os carros são o quê? Uns 30, 20? Não, pode ser uns 50... km. Deve ser uns 50 km, né? Vamos imaginar que sim. Mas imaginando 50 km, ou que seja... Você pensar que a comunicação, ela anda na velocidade... Vamos imaginar, a velocidade da luz. Então, quando você joga na fibra, lembra que eu falei que põe luz na fibra?
Quanto você... 550 quilômetros. 550, Cerca de... Então seria 10 vezes mais. Então ele tem essa na fibra ótica, ele tem essa, por exemplo, Brasil e Estados Unidos, você mede em milissegundos, que é a distância, é a velocidade da luz entre o Brasil e Estados Unidos. Imagina isso, você pega uma luz e fala, pô, vou jogar um feixe de luz entre o Brasil e Estados Unidos. Quanto tempo ele chega lá? Em 100 milissegundos. Então a distância, aí obviamente você tem que agregar o roteamento, tem que agregar tudo isso. E agora ele ainda aumenta... tem um problema, que a energia que tá cara e o Trump quer tarifar, né? Então a luz ia chegar lá super... Mas o baixa órbita, ele acaba sendo uma solução complementar à fibra, porque se você pensar, o baixa órbita, você tá olhando só o cara que conecta lá na Amazônia, você fala, esse negócio é fenomenal. Mas aquela conexão que ele faz com o satélite na Amazônia, ele desce para algum lugar em alguma fibra, provavelmente Manaus, e dessa fibra ela vem para São Paulo, também por fibra. Ou seja, ele tem um ecossistema de fibra por trás daquilo que é invisível. Quem não vê. Porque não adianta você achar que você vai botar uma antena, ela vai conversar com o satélite. Last mile, né? A última milha só é a conexão, mas... Mas, por exemplo, eu tô ali nesse exemplo, numa aldeia indígena, lá no meio do Amazonas. Aí eu conecto com o Starlink, pego no satélite e conecto no site da CT Hub. cthub.com.br, certo? Exatamente. Exatamente. Vou entrar lá no site para ver as soluções, as novidades e tal. Eu tô lá na Amazônia. Só a única coisa que ele vai fazer por satélite é a aldeia até a estação que ele tem, que são as fazendas de antenas mais próximas. Provavelmente Manaus, ele vai jogar isso da aldeia até Manaus e aí faz toda essa transmissão. Chegar no conteúdo do CT Hub, onde vocês estão hospedados, por fibra. Então, ela é uma solução complementar à fibra. Eu não vejo larga escala. Por exemplo, imagina você ter um prédio, todo mundo com a sua antena Starlink. Eu não vejo isso. Mas ela é uma solução muito efetiva para lugares mais remotos, para mobilidade, por exemplo, caminhões, aviões, enfim, barcos, trens. É um negócio muito bacana e funciona muito bem, né? A velocidade é boa. Só que também é assim, você tem que lembrar que quem chegar primeiro bebe água limpa, né? Então, à medida que você põe muito mais densidade nisso, eles têm uma capacidade, a capacidade ela é finita. Diferente da fibra que você pode escalar, colocar mais equipamento, você tem um espectro ali de satélite que ele não é infinito, né? Você tem uma banda satelital ali que é limitada. Então, quando você é um dos primeiros, você vai ter uma experiência. Se tiver muita densidade, a experiência muda. Agora é incrível, se você olhar a tecnologia, os equipamentos, é tudo muito bacana. E junto com o 5G. O 5G é importante só para complementar, Adalberto, o que ele vai mudar drasticamente, porque se você pensar telecom, se você observar para trás, todo esse ecossistema de mobilidade nasceu com o 4G, ou seja, você tem uma solução um pouco mais estável, mais robusta, aí começou a nascer aplicativo de mobilidade, aplicativo de pedir táxi, de alugar patinete, de pedir comida, home broker de operadora, câmera de segurança. Você fala, pô, deixa eu ver como tá minha câmera em casa, Pode falar o nome de um fornecedor? Pode. A Intelbras. Patrocinador aqui, Intelbras, Hikvision, Dahua, Axis. Eu tenho em casa Intelbras. Aí eu pego lá... Uniview. Agora, deixa eu ver como tá a Intelbras. Ele olha, mas por quê? Porque ele foi criado através de uma rede 4G, uma rede mais estável, que permitiu um fluxo maior de informação. Quando entrar o 5G, o jogo muda um pouco. Porque além da velocidade, a capacidade de você agregar gadgets, né, de agregar elementos ali, ela vai aumentar muito. Então, quando você fala em sensorização, IoT, cidades inteligentes, então, pô, você pode pensar como aplicações para isso. Numa cidade inteligente, você pode ver quantas pessoas estão andando na rua, por amostragem. Você tem as 3 maiores operadoras, tem 90% dos celulares, 95%. Vai dizer, pô, quantas pessoas estão andando, quantas pessoas estão lá nesse momento, quantas pessoas tem no ônibus, né? Cara, você começa a fazer umas coisas, você fala, pô, é muito, muito maluco. Você começa a fazer radar, semáforos inteligentes, contagem de fluxo de pessoas. O radar não precisa mais ser o semáforo não precisa mais ter temporizador. Ele pode funcionar de acordo com o fluxo. Ele sente o fluxo, ele fala, opa, tem sentido. Essa parte de mobilidade urbana tem um impacto gigantesco, né? Na previsibilidade. Serviços também para a população, segurança, né? Tudo interconectado. É um mundo novo que abre, né? Porque você pensar com 5G, com IoT, com sensorização, com várias ferramentas. E segurança é um aspecto que vai melhorar muito, né? Porque você vê hoje, segurança hoje
um dos principais problemas, se não o principal do Brasil. Só que você tem... Só que a infraestrutura é um desafio para a segurança. Infraestrutura é um desafio. Por outro lado, no 5G, você vai conseguir aplicar várias camadas de serviços de segurança sem a necessidade de um link físico, por exemplo. Né? Então, assim, é um jogo legal. Falta muito investimento, porque imagina o seguinte, os operadores vão ter que investir sem ter clientes novos. Não é um negócio... Basicamente, você vai jogar fora um negócio que tem pronto e criar um novo. Tem prazos para isso? Como que... Regulatoriamente tem de entrada na cidade, de penetração mínima, mas eu diria o tema, o Adalberto, mais desafiador de tudo isso é como essas operadoras, né, que vêm de ciclos de CAPEX muito intensos, de troca de tecnologia, as móveis, como elas vão fazer para investir tanto, né, e não ter um retorno tão óbvio e tão rápido, porque não é um negócio, é um tema macro. As pessoas não é que elas não querem gastar mais, às vezes elas não tem como gastar mais, as famílias já estão endividadas, não tem dinheiro, como que o cara vai pagar mais 50, 100 reais no serviço dele? Porém, elas são, eu diria que o 5G no FWA, ele pode ser um divisor de águas para os provedores residenciais, então eles vão ter que se antecipar, eles vão ter que fazer a oferta deles ficar mais robusta, levar mais serviço. O que eu estou vendo hoje, Adalberto, até usando um tema aí, telecom mais segurança, eu estou vendo que tem muito provedor de acesso, né? Muito provedor de acesso que está hoje levando câmera de segurança. Através de parceiros, né? Provavelmente empresas do ecossistema de vocês que colocam lá as câmeras e tal, porque é um diferencial, ele tem uma forma de agregar valor. Além de outras, né? Conteúdo, enfim, outras coisas que eles já agregam. Mas essa indústria vai ficar cada vez mais conectada, porque a segurança eletrônica hoje ela depende da internet. Né? A internet é um insumo principal, e só para voltar naquele tema do 4G, do 5G. Então, um grande desafio nosso, que acho que é o mesmo da parte de segurança, é o seguinte: como que a gente agrega valor? Porque, claramente, quem agregou valor no 4G, quem gastou foram as operadoras móveis, mas quem agregou valor foram as empresas de conteúdo, né? Foram as de mobilidade, né? As de comida, né? Que hoje é uma das principais do mundo, é brasileira. Mobilidade, um Uber da vida. Todas essas empresas, as empresas de streaming, o Netflix, hoje você assiste Netflix na rua, mas quem está pagando a rede? É a operadora. É a operadora que construiu aquela rede, que investiu bilhões e bilhões e bilhões ao longo dos anos para ter aquela rede, aquela cobertura, aquelas antenas. Só que quem está ganhando dinheiro com isso? A Netflix, porque o usuário da operadora gasta 100 e já acha caro. Mas aí assina a Netflix por 50, assina a Amazon por mais 20, assina o outro por mais não sei quanto. Então, e não que o serviço deles não seja essencial. Eu sou contra o fair share. As pessoas falam para mim, as operadoras tinham que cobrar para usar a rede delas. Eu falo, não. A gente só precisa construir tanta rede porque eles que criaram a demanda, não fomos nós. Mas o desafio é como que no 5G a gente consegue se apropriar um pouquinho mais dessa cadeia. Eu não sou nem móvel, tá? Mas eu estou falando, deve passar esse pensamento na cabeça dos dirigentes das operadoras móveis. Como que eu vou me apropriar disso aqui? Porque eu vou investir bilhões e bilhões e bilhões de novo e vão criar uma série de cidades inteligentes, IoT, sensorização. Como eu tenho uma fatia disso, né? Como que eu me aproprio de uma fatia disso? Não regulatoriamente, mas porque eu tenho inovação suficiente para criar algum serviço. E a outra coisa também que a gente estava falando, não necessariamente os caras que foram os vencedores até agora vão ser Exato. Né, nas empresas de tecnologia. Então, você vê as Big Techs investindo, né, bilhões e bilhões e bilhões em AI, por quê? Porque eles perceberam que o futuro é AI. Se eles estiverem por fora disso, você vê a OpenAI, ninguém conhecia há poucos anos. Virou um negócio. E muitas outras. DeepSeek, né? DeepSeek, que agora apareceu. Tinham até ninguém nem sabia o que era. Atrás. Não. E que balançou o mercado, com NVIDIA e tudo mais. E você falou que não deve ser regulatório, e aí vem uma reflexão de benchmarking de outros mercados. O mercado de energia, por exemplo, quando começou a se gerar energia na residência, na empresa, se devolvia essa energia para a concessionária pelo mesmo valor que ela era comprada da concessionária. Mas aí foi a observação que fizeram, falou, peraí, mas tem uma rede de transmissão que alguém está bancando, então isso tem que entrar uma fatia para as empresas para custear a infraestrutura, senão a conta não fecha. Não, e justamente, e além de ter uma rede, tem a manutenção dessa rede, tem o custo regulatório dessa rede, que é o mercado regulado, né? Então, assim, eu acho que o melhor modelo é o equilíbrio.
Como eu falei, as Big Techs hoje, se elas não existissem, não existiria tanta demanda por rede, né? Mas a grande provocação é como que a gente se pluga nesse ecossistema, como que a gente consegue surfar essa onda que eles criaram, né? De basicamente revolucionar a forma que a gente consome conteúdo, televisão. É isso aqui que a gente está fazendo, que vai ser transmitido pela internet. Nisso que a gente está falando aqui, eu fui fazer o trabalho de casa também, não foi no ChatGPT, mas o Carlos esteve com a gente no 5º episódio. Quinto episódio? Ele foi o nosso 3º convidado da história do Café com Leite. Caralho! Salve de palmas aí. Obrigado. 5º episódio. E nesta semana que estamos gravando esse episódio, comemoramos 5 anos de Café com Segurança. 5 anos de Café com Segurança. E agora esse episódio. O boom do tá... Budô, né? O boom do Budô. Né? Caraca, hein? E tá chegando no finalzinho. Ó, o papo tá incrível. A gente tinha conteúdo aqui pra ficar mais umas 3 horas. Fácil. Eu acho que foi o 5º. Foi o 542 e certamente haverá uma nova oportunidade. Não vamos esperar mais 500 episódios, né? Não. Mas só fechando aqui, é um prazer estar com vocês, muito bacana. Parabéns pela persistência, pela resiliência, né? Porque não é fácil. A maioria das pessoas, como começa, anima, bacana, só que para você manter um negócio relevante, né? Atraindo audiência e atraindo gente interessante, que vocês estão fazendo um trabalho aqui, é muito bacana. O Adalberto estava me contando do evento de vocês. Segue Summit. Segue Summit. Muito bacana, show de bola. Vocês estão no lugar certo aí. Pegaram uma onda muito boa. Caras muito competentes. E para mim é um prazerzão estar aqui, viu? Obrigado mesmo pelo convite. Muito uma bom honra. Tá aqui. Christian Visval. Quem quiser entrar em contato com você, LinkedIn, Fumaça, Neblina, talvez. Fibra ótica, por fibra ótica. Não, eu vou... Neblina, dá pra botar depois no LinkedIn o arroba? Vou colocar ali. Bora, dá sim. O GC e tal. Tá aqui. Boa. E pode entrar que, enfim, vai ser um prazer estar em contato com vocês aí. Legal. Excelente. E se quiser nos seguir nas redes sociais, Engie Kleber Reis, @Adalberto Benhaja, @Christian Visval, @Thiago Pavani e o CT Hub Oficial. Venha conosco. É isso aí, galera. Super obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, levando conteúdo relevante para o mercado com o nosso Café com Segurança. Nos vemos na outra quarta-feira, quarta sim, quarta não, 8 horas da manhã. Estamos no ar. É um prazer estar contigo. Valeu! Valeu! Tchau, tchau.